Bom dia, meus irmãos. Estamos finalizando a nossa série A Igreja Importa, série que abordamos, não exaustivamente, mas minuciosamente, a importância da igreja e quais são as razões pelas quais a igreja é importante. Hoje nós falaremos sobre o discipulado, esse é o nosso tema dessa manhã. O discipulado na igreja, isso é, o que é o discipulado de Jesus e como os discípulos de Jesus podem discipular uns aos outros. Para isso eu convido você que abra sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de São João, no capítulo 15, verso 1. João 15, 1. Acompanhe com atenção. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, isso é, de alguém dar a vida ou a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes digo, o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Feche seus olhos. Pai, nós invocamos o nome de Jesus, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cada um de nós conscientes de que nada somos sem o Senhor, pedimos, sê conosco mais essa manhã. Nós temos fome de realidade, Deus. Temos fome da verdade. Temos fome de vida e vida verdadeira. Por isso nós pedimos, abre os olhos do nosso coração e mostra-nos quem o Senhor é. Revela através da sua palavra quem o Senhor é para o seu povo. E que então,
nosso coração se apaixone cada vez mais pelo Senhor. Tende misericórdia de nós, Senhor. Tende misericórdia de quem ouve e de quem fala, mas especialmente daquele que fala. E que seja o Senhor a falar a nós, e não homem algum. Em seu nome, amém. Muito bem, o texto que nós acabamos de ler, ele é uma espécie de parábola, que Jesus inicia já o versículo 1 do capítulo 5, referindo-se a si mesmo como uma videira verdadeira. É evidente que Jesus não era uma videira, mas o uso da expressão é para, de alguma forma, esclarecer para aqueles que o ouvem uma característica da natureza de Jesus e de quem ele é. Jesus, se acompanharmos, o capítulo 14, o último versículo do capítulo, isso é, verso 31, ele mesmo parece pedir aos discípulos que eles se levantassem de onde estavam e se dirigissem a um outro lugar. Os capítulos anteriores são talvez os últimos momentos da vida e ministério de Jesus, quando ele ceia com os discípulos e Judas então sai para o trair. Jesus então tem uma caminhada até provavelmente o Monte das Oliveiras, onde ele intercederia ao Pai junto com os discípulos, em razão do seu sofrimento e a sua paixão que o aguardava. O que acontece nesse meio tempo é que provavelmente os discípulos, a caminho desse monte, é possível que eles tenham passado por alguma videira, e que Jesus tenha aproveitado mais uma vez a oportunidade e ensinado para os discípulos que o acompanhavam mais um princípio do reino de Deus, ainda que ele estivesse a caminho do seu sofrimento. Ele, portanto, diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. A expressão videira se refere, evidente, a uma árvore que era muito comum ali no Antigo Oriente Próximo, mas em especial em Israel. Seria talvez uma das principais árvores que eles plantavam e mantinham no território. A videira era um símbolo muito importante para todo Israel, haja vista não só o fato de ser uma árvore muito minuciosa e que demandava daquele que lavrava aquela árvore um cuidado maior, mas também porque a videira produzia aquilo que era o vinho, consumido não só pelo povo judeu, como por todos os povos do período. O vinho era também um símbolo de prosperidade, de alegria, de prazer diante dos povos. Por essa razão, a videira aqui tem um lugar especial no imaginário daquele povo agrícola. No entanto, a videira tem um caráter não só especial, pensando em agricultura, mas também na religião do povo judeu. Haja vista, o profeta Isaías, e não só ele, mas Ezequiel e também o livro de Salmos, apresentam algumas ocasiões em que o próprio Deus se refere ao povo de Israel como a minha videira. Deus que decidiu se revelar ao mundo e aos homens, e para isso escolheu um povo, chama esse povo, no qual ele estava pactuado, de a minha videira. A ilustração ou a analogia da videira é óbvia. Ela não só é uma árvore meticulosa, como os frutos que ela possui são para a alegria e prosperidade de todas as nações. A intenção de Deus ao se pactuar com o povo de Israel, com a finalidade de, portanto, anunciar sua bondade, sua beleza e todos os seus dons a todo mundo e todas as nações, era por uma razão. Porque a intenção de Deus era fazer com que esse povo, ao absorver os seus mandamentos e a sua lei recebidos no Sinai, e ao cumprirem o jeito que Deus entregou para eles viverem, eles pudessem dar um testemunho ao mundo do que é a vida boa, alegre e verdadeira, como Deus a fez para ser. O povo de Israel recebe o nome de videira, portanto, porque é de Deus que procedem todos os bens e boas dádivas da realidade. Ele resolveu se pactuar com o povo de Israel e, portanto, esse povo tem a possibilidade de frutificar essas bênçãos e graças de Deus no mundo. Jesus
é claro quando ele diz que existem dois tipos de ramos enxertados a essa videira. Acompanhe comigo no verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Quando observamos que Jesus assume para si a identidade dessa videira que antes era Israel, e ele diz que Israel, na verdade a verdadeira videira não é Israel, mas é o próprio Cristo, ele está, em outras palavras, dizendo que aquele pacto e aquela aliança que Deus pretendia estabelecer com o povo de Israel, agora foi estabelecida plenamente em Jesus. Isso é, o verdadeiro israelita, justamente porque Jesus conseguiu cumprir todos os mandamentos que Deus havia entregue para o seu povo esse desobediente e obstinado de coração. Jesus, portanto, ao cumprir todos os requisitos da aliança, se torna Ele mesmo a verdadeira videira. Isso é, o jeito pelo qual Deus resolveu mostrar ao mundo todas as suas belezas. Isso é muito importante, meus irmãos. Se nós consideramos a existência, a possibilidade da existência de Deus, e consideramos não só que Deus existe, mas que Ele também decidiu se revelar aos homens, a quem Ele se revelou? E vemos que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, em Jesus, aqueles que são plantados e que permanecem conectados, fruem dessa vida, usufruem desses dons e boas dádivas. Vai cair granizo. Deixa a segurança pública aí, volta aí. O que Jesus, portanto, no verso 2, atenção, o que Jesus, portanto, no verso 2 está dizendo é que existem dois grupos de pessoas que se conectam a essa videira de alguma forma. Dois tipos de ramos. O primeiro deles é o ramo que, não permanecendo na videira, não dá fruto. E por essa razão, é cortado e lançado fora. Outro tipo de ramo é justamente aquele que, por produzir muito fruto, é limpo, é podado, para que então produza mais frutos. Evidente, isso é uma técnica muito clara. Se você talvez tenha alguma mãe, vó, tia, ou vô, tio ou pai, que goste de mexer com plantas, você sabe que ele já foi por aí pegando muda de tudo quanto é canto. E quando a muda dele estava meio feinha, provavelmente ele ia lá e podava, porque os galhos secos estavam sugando nutrientes da planta e impedindo com que ela crescesse viçosa e bonita. Esse é o ponto. O ponto aqui que Jesus está ensinando para aquele povo de mente agrícola é justamente que Deus tem uma verdadeira videira e que existem ramos que, conectados a essa videira, não conseguem capturar e absorver os nutrientes que essa videira os fornece e, por essa razão, não produzem frutos. E o mecanismo que o próprio pai, que é o lavrador, faz para cuidar dessa planta é o mesmo que qualquer um dos agricultores poderia fazer. Dar duas finalidades a dois tipos de ramos. No verso 3, Jesus, portanto, dá mais esclarecimentos para nós acerca do que é essa parábola. Quando ele diz, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Veja bem, Jesus parece informar a nós, que principalmente lemos esse texto, que dos dois tipos de ramos que estavam conectados à videira, aqueles que o ouviam, isso é, os 11 apóstolos, haja vista Judas já havia saído para negar Jesus, aqueles 11 apóstolos, eles eram do segundo grupo de ramos. Isso é, o ramo que permanecia em Jesus e por essa razão era podado para que produzisse mais frutos. Essa poda é por Jesus aqui no verso 3, descrita como a limpeza pela palavra. Cristo Jesus, o Pai, limpa
aqueles ramos que eles já estão produzindo frutos com a finalidade de que eles produzam ainda mais. O desconforto próprio da poda existe, no entanto, tem uma finalidade efetiva e boa, que é a produção ainda de mais frutos. Mas chamo sua atenção para o verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Veja bem, o uso repetitivo de Jesus, de analogias comuns e correntes do cotidiano, não era só porque ele se preocupava em fazer com que o seu ensino se conectasse à realidade do seu ouvinte. Jesus não está falando de agricultura só porque seu público é um público agrícola. Sim, tem essa razão. Mas a finalidade de Jesus, às vezes, escolher ilustrações e parábolas, apresentando a natureza como um exemplo, é porque foi o próprio Deus que criou a natureza, o seu Pai. Jesus é a palavra pela qual todas as coisas foram criadas. E a natureza criada por Deus, ela tem ordem e proporção. Ela tem estrutura. E Jesus aqui compara essa natureza a cada um de nós e diz: assim como o ramo não tem vida própria e quando cortado seca e não subsiste, vocês, criados por Deus para viverem nele, não possuem vida própria e não subsistem. Isso é uma ordem natural criada por Deus. Tão óbvio quanto cortar um galho da árvore e esperar que ele continue vivo. Portanto, e aí ele usa uma expressão importante: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A expressão permaneçam é importante aqui justamente porque ela aparece em várias outras ocasiões no Novo Testamento. Em algumas das ocasiões se referindo à habitação e à necessidade de habitarmos. Aqui é evidente. O que Jesus nos oferece é a possibilidade de habitarmos nele. De não só permanecermos, mas vivermos introjetados dentro dele, como um só. A partir do verso 5, os versículos em diante, Jesus parece recapitular tudo que nós dissemos. Os 4 versículos aqui expostos são talvez a síntese de tudo que ele vai desenvolver em todo o texto que lemos. E no verso 5, ele recapitula tudo ao dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ele parece estar repetindo, tanto o versículo 1 quanto a primeira parte do 2. Eu sou a videira, e agora de maneira mais clara, se não ficou claro que vocês são os ramos, vocês são os ramos. E quem permanecer em mim, ele ainda acentua. Não é só que vocês vão produzir muito fruto, mas é que sem mim vocês nada podem fazer. Como um ramo cortado da sua árvore. A expressão no grego aqui, nada, é nada, o significado dela, a tradução. Você não pode fazer nada sem Jesus, literalmente. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Olha o nível de descrição que Jesus está dando. Ele parece que não está só recapitulando, ele está reforçando as informações e dizendo: o ramo que dá fruto, ele produz muito fruto, cuidado pelo lavrador. No entanto, o que não produz, ele é cortado e ele é lançado fora. Aqui é evidente uma descrição clara do juízo eterno daqueles que decidem se opor à fonte de toda a vida. Um ramo que permanece fora da videira, pouco tempo passa e ele logo se seca e vira adubo. Verso 7. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, aqui um ponto importante. E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai,
que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Jesus aqui parece que finaliza a primeira estrofe do texto que lemos. E ele finaliza de um jeito muito importante. Porque depois de recapitular esses princípios básicos da sua analogia ou parábola, ele reforça uma informação, que é a seguinte: vocês então têm que permanecer em mim, mas não só isso. A minha palavra deve permanecer em vocês. A palavra que é importante, justamente porque lá no versículo 3 que nós passamos por ele, Jesus diz que nós somos limpos e podados para que possamos dar muitos frutos, justamente pela palavra. É a palavra o meio de Deus nos tornar quem nós nascemos para realmente ser. Ela é o jeito de que Deus ordena as coisas. A realidade foi criada pela palavra ordenada como é. E essa realidade desordenada na qual vivemos é reordenada pela palavra também. Verso de número 8, muito importante, finaliza, portanto, essa estrofe dizendo: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Veja bem, um ouvinte moderno, ele leria talvez esse texto e entenderia as razões de ser como é. Talvez ele poderia dizer realmente assim: Deus é glorificado quando o seu empreendimento alcança o êxito que Deus planejou que alcançasse. Isso é, ele plantou uma vinha, cuida da vinha e ele quer que dê muito fruto. Por isso faz sentido, ele é glorificado quando os seus ramos, os seus filhos produzem muito fruto. Muito bem, mas que história é essa de "e assim mostrarão que são meus discípulos"? Que interesse eu tenho em ficar me mostrando aí para os outros, ainda mais ficar me mostrando eu, que não preciso dessas coisas, ficar mostrando que eu sou discípulo de alguém, que eu sou quase que uma cópia, e se eu sou discípulo é uma cópia barata. Foi Jesus mesmo que disse que o discípulo nunca é maior que seu mestre. Então, qual o interesse eu teria em me tornar realmente um discípulo de Jesus? Veja bem, talvez essa pergunta não seja sua, mas ela é honesta. E para respondermos esse interlocutor nosso, espertinho, a gente precisa responder o que é o discípulo e o que é o discipulado. Qual o significado dessa palavra que Jesus escolhe justamente ela para finalizar a primeira estrofe aqui dessa perícope. A expressão discipulado, ela é uma homonímia, isso é, uma palavra que tem dois significados, tá bom? Com a palavra discipulado, no contexto cristão, a gente pode se referir pelo menos a duas realidades, isso é, a nossa conexão com Deus e como que nós nos colocamos como aprendizes de Jesus, sendo Ele nosso mestre e professor. Mas também o discipulado não só tem esse caráter e essa qualidade vertical. Discipulado também tem uma qualidade e caráter horizontal. Porque nós também falamos de discipulado quando nós que temos uma relação com Deus, ajudamos outros irmãos a desenvolverem sua relação com o mesmo Deus. E, portanto, os discipulamos, assim poderíamos dizer. Fazemos discípulos de Jesus. Essa dupla aparição, ela aparece inclusive no Antigo Testamento. É evidente que a palavra grega, para discípulos, ela só vai aparecer na Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego. E ela aparece em alguns momentos que eu gostaria aqui de destacar. Em Deuteronômio, no capítulo 5, verso 1, o texto diz que Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel. Quase que o Shema de Deuteronômio 6,4. Ouve, pois, ó Israel. Aqui, Deuteronômio 5,1 diz: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam, e aqui a expressão aprendam, ela é da raiz mathetes, do grego, que é discípulo, discipulado, aprendizagem. Aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática.
Portanto, nós vemos aqui que existe uma relação muito clara entre o ser discípulo e algum sistema de crenças, algum sistema de ensinamentos, a lei do Senhor, os ensinos e os mandamentos do Senhor. O processo de discipulado está muito íntimo a aprender a lei e introduzi-la em seu coração. Isso em Deuteronômio 5:1. Mas tem um outro texto ainda de Deuteronômio que esclarece para nós ainda, de forma ainda melhor, o que é esse discipulado. Deuteronômio 18, verso 9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam, matetes, os costumes abomináveis daqueles povos. Isso é, não sejam discipulados pelo sistema de crença e de valores que os outros povos pagãos possuem. Por essa razão, o que fica claro aqui, só em Deuteronômio, é que o processo de discipulado, ele acontece quando algum indivíduo começa a aprender, a assimilar e acolher um sistema de crenças, seja esse sistema a própria lei de Deus e os ensinamentos do Senhor, ou seja qualquer outro sistema de crenças apresentado por qualquer homem. Isso fica muito claro quando voltamos para o Novo Testamento e observamos o contexto do Novo Testamento. A palavra discípulo aparece agora aos montes, especialmente no livro de Mateus. E a razão é muito óbvia. Com o início das escolas e das academias gregas, em que os grandes pensadores, então, ajuntavam discípulos de todos os cantos do mundo, para que eles pudessem aprender com seus mestres, o uso corrente da palavra discípulo aumenta. E essa estrutura que você tem um mestre, um professor, e que esse professor vai acompanhar aquele aprendiz e vai ensinar o sistema de crenças dele para o aprendiz, assume uma proporção talvez impensável. E isso não no mundo grego somente, porque no mundo judaico, do próprio Jesus, as classes rabínicas, elas tinham esse caráter. Um rabino, que era um professor da lei e do Antigo Testamento, ele ajuntava inúmeros discípulos aos seus pés para que dele pudessem aprender a sua interpretação da lei. E, inclusive, quando um aluno se destacava, esse aluno poderia ser maior que o seu próprio mestre. E aí tinham as cadeias de discipulado. Essa estrutura, portanto, não é novidade para o mundo de Jesus. Mas Jesus se apresenta aqui, portanto, como um mestre, um professor, que procura discípulos a quem ele possa ensinar. E é o verso 7 que nós lemos que mostram isso de maneira clara. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, final do verso 8, mostrarão que são meus discípulos. Portanto, o que torna um sujeito discípulo de Jesus é quando ele entende que Jesus, ele comunicava uma maneira de enxergar a realidade. Um sistema de crenças, de valores, de princípios, não só éticos e morais, mas que são a descrição de toda a realidade de tudo que existe. E por essa razão, esses que aprendem intelectualmente com Jesus, devem também fazer com que essas palavras dele sejam incutidas em seus corações, para que eles possam andar e viver conforme esses ensinamentos. Isso fica claro quando nós vemos em Atos, no capítulo 11, talvez uma das últimas aparições da expressão discípulos, o texto diz que em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Veja bem, quem foi chamado cristão em Antioquia pela primeira vez? Quando esse termo é cunhado? Quando Antioquia percebe que aqueles aprendizes de Jesus têm guardado e permanecido na palavra dele. E por isso não só pensam como Jesus pensava, mas eles agem, vivem conforme o seu mestre. Aqui nós temos uma primeira informação importante para todos nós. Não existe cristão que não obedeça todos os mandamentos de Jesus. Não existe um cristão que não tem fome e sede que a palavra de Deus permaneça em seu coração.
o Brasil que vivemos hoje, ele aumenta em números assustadores. Os adeptos ao cristianismo são cada vez maiores. Mas aqueles que realmente têm dignidade para reconhecer que desejam ser mais parecidos com Jesus e que estão nesse processo de discipulado, talvez sejam tão estreitos quanto a porta. E essa é a primeira informação que precisamos ter. E quando procuramos uma resposta para por que tanto cristão em um Brasil cada vez mais violento, talvez a resposta que nós poderíamos dizer é que a maioria não está assumindo o discipulado de Jesus porque o nível de conhecimento bíblico no Brasil é muito baixo. As pessoas conhecem muito pouco acerca realmente do Evangelho. E tem muita religião aparentemente cristã, só que sem o cerne da mensagem cristã, que é o próprio Evangelho, a boa notícia de Jesus. Isso poderia ser uma resposta. Mas é evidente que talvez o maior fator que tem impedido tantos cristãos nominais de se tornarem realmente discípulos de Jesus, seja justamente o custo que ser discípulo de Jesus exige daqueles que o seguem. Existe um custo altíssimo para o discipulado de Jesus. E ele mesmo é quem diz isso, em inúmeras ocasiões. Quando multidões o seguiam e ele duramente apresentava sua doutrina, e as multidões iam embora. Em uma outra ocasião, em Lucas 14, verso 25, ele diz, grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhe disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O trem tá feio aí, né? Tem que orar no final. Vejam bem, o processo do discipulado custa caro para aquele que a ele se submete. E esse custo é necessário, haja vista o processo de introdução ao discipulado. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Sempre quando no mundo antigo algum aprendiz se submetia a um processo de discipulado e aprendizagem com algum mestre ou professor, esse pupilo tinha que passar por um processo de transição, quase que um rito de passagem. Em algumas ocasiões, era o próprio batismo, que simbolizava que aquele indivíduo estava morrendo para aquele antigo sistema de crenças que ele assumia, e então ressuscitando para um novo sistema de crenças e de plausibilidade. E depois do batismo, então, ele tinha que passar a viver, desejar e ansiar por esses princípios que ele precisava aderir agora finalmente. E aqui que está o ponto, e um ponto muito importante. Porque o verso 9 diz, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus, logo em seguida de lembrar a necessidade de guardar a palavra dele, e lembrar que só é discípulo quem guarda a sua palavra, ele introduz o tema do amor. E ele fala, vocês precisam permanecer no amor, assim como o Pai está no amor, porque assim vocês vão permanecer em mim e o Pai em vocês. Veja bem, o amor é introduzido aqui por Jesus, porque no ensinamento de Jesus, na teologia de Jesus, e no jeito dele ensinar as coisas, no sistema de significados do Mestre Jesus, o amor é o cumprimento de toda a lei. O interesse de Jesus para fazer com que nós sejamos seus discípulos, não é que nós fiquemos coando mosquito e engolindo camelo, verificando minuciosamente cada tio, acento e vírgula da lei, com a finalidade de cumprirmos, para então sermos discípulos de Jesus. Não é isso. A finalidade é que
amando a Deus, o nosso coração passe, portanto, a amar também a lei de Deus. E quando amamos a lei de Deus, viver a lei de Deus é uma ação natural, como um galho enxertado em uma videira produz muito fruto. Veja bem, só entender a mensagem do Evangelho nunca fará com que você viva e flua em um discipulado vertical com Jesus verdadeiro. Jesus chamou não só suas mentes, mas também seus corações. E é quando você passa a deleitar na lei de Deus e nos princípios que Jesus apresenta como a realidade da vida. Quando o deleite assume o lugar da observância dos mandamentos fria e cegamente. Quando o prazer assume o lugar que deveria, então a vida cristã flui naturalmente. Abandonar pai e mãe é natural para aquele que percebe que Jesus é a videira verdadeira do qual procedem todas as fontes da vida. E o que Jesus, portanto, faz em troca? Ele devolve o pai e a mãe que você a ele entregou, mas agora no lugar certo. Não adorando seu pai e sua mãe, seu filho, seu marido, seu irmão, como quem não possui um bem maior que eles. Mas o amor a esse Deus e aos ensinamentos que Ele dão, ordena todo o restante da realidade. Por essa razão, Jesus diz no verso 11, tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Sabe por que eu tenho dito esses negócios de vocês serem meus discípulos e observarem a minha palavra? Não porque eu quero vocês cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Mas quando vocês passarem pelo processo de discipulado e aos poucos perderem a paixão que vocês têm por aquele antigo sistema de significados e agora começarem a desejar e aspirar pela verdade, pelo ensino de Jesus e por esse sistema de significados, então ser mastigado por leões vai se tornar prazeroso. Passar por qualquer tipo de dor e tribulação vai ser remédio para suas feridas. Experimentar, inclusive, a vergonha pública é motivo de alegria por ser comparado ao Senhor. O jeito de apreciar e se deleitar na vida muda. E a ferida vira, então, um banquete. Mas eu chamo sua atenção agora ainda de maneira especial ao verso 12. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. E agora retornem comigo, nós faremos uma leitura mais rápida nos versos 9 até o 12, só para que vocês acompanhem comigo um detalhe que nós deixamos passar. Verso 9, Jesus diz, como o Pai me amou, também eu amei vocês, por isso permaneçam no meu amor. E ele continua fazendo comparações. Do mesmo jeito que o Pai fez, eu faço, e portanto vocês precisam fazer. Aí verso 10, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. O que Jesus está falando, e você pode verificar, são todos os versículos até o verso 12, é que existe em alguma medida aqui uma imitação acontecendo desde a eternidade. O filho imita o procedimento do pai. E agora a igreja é convidada a imitar o procedimento do filho. E essa escada de imitação parece não ter fim. Mas a sua origem é na eternidade. O Deus Trino, que é o Criador de todas as coisas do nada, é um Deus imitão. O Cristo imita o procedimento do Pai. E ainda que Cristo seja uma pessoa e o Pai outra, eles andam no mesmo procedimento e ensinamento. Veja bem, isso para o nosso interlocutor lá, o sujeito pós-moderno, talvez seja um absurdo. O que Jesus está ensinando aqui talvez seja ridículo. Justamente porque o ideal de vida boa do homem moderno é a autenticidade e a originalidade. A busca por cada um de nós se inventar
encontrar dentro de si seu sistema de valores, o que eu acredito, eu tenho que tirar de dentro de mim. E eu tenho que mostrar para o mundo quem eu verdadeiramente sou. Esse negócio de imitar, isso só mostra que eu não tenho personalidade. E que o outro é superior a mim. Eu sou só uma cópia. O que Jesus está convidando a sua igreja, meus irmãos, e agora para o discipulado inclusive horizontal, é que cada um de nós assuma a responsabilidade de sermos cópias. E em comparação ao modelo original, cópias baratas. Jesus é o nosso modelo. E até ele aprendeu o que aprendeu do Pai. Veja bem, essa mesma mentalidade pós-moderna que faz com que cada um dos indivíduos queira ser completamente autônomo e original, tem impedido com que cada um de nós entenda que se Jesus foi um grande modelo e um grande herói na história da humanidade, ele, portanto, é digno de ser imitado. A pergunta que você deve fazer, meu irmão, não é se você vai imitar alguém, mas é a quem você está imitando. Porque a imitação é natural na sua vida. Você, ainda que acredite que tem o guarda-roupa que você tem, com as peças de roupas que tem, ainda que você acredite que o curso que você resolveu cursar e se graduar, todas as características que fazem com que você seja distinto de outras pessoas, ainda que você acredite que tudo isso foi escolha sua, eu te digo, isso foi uma confluência de várias pessoas que te influenciaram e que você viu e de alguma forma quis imitar. Não existe originalidade na espécie humana, ainda que existam fagulhas de criatividade do próprio Deus que façam com que sejamos distintos. Você é a cópia de um tanto de coisa que passou pela sua vida. A pergunta, portanto, não é se você está copiando ou imitando alguém. A pergunta é quem você está copiando. Quais são os seus ideais heróicos? Quem que é aquele sujeito que você resolveu seguir nas redes sociais e que ele acaba encapsulando todo o ideal de vida boa que você montou no seu coração? Quem que são os heróis que você tem amontoado no quartinho da sua imitação? Veja bem, existe um herói que dos feitos heróicos, o dele foi o maior. Alguém que deu a vida pelos seus amigos. E que ele sim, por ter feito tudo o que fez de maneira tão bela, é sim digno de ser imitado. Soren Kierkegaard, nosso filósofo aqui, da Igreja Esperança, quem diz, há apenas um único nome no céu e na terra, somente um único caminho, somente um único modelo. Aquele que escolhe seguir Cristo, escolhe o nome que está acima de todo nome, o modelo que está elevado acima de todos os céus, mas contudo, também tão humano que ele pode ser modelo para um ser humano, para que seja nomeado e possa ser nomeado no céu e na terra, em ambos os lugares, como o mais elevado de todos. Pois há modelos cujos nomes podem ser mencionados somente na terra, mas o mais elevado de todos, o único, tem de possuir essa característica exclusiva, pela qual, por sua vez, ele é reconhecido como sendo o único, por ser nomeado tanto no céu quanto na terra. Esse nome é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele finaliza com uma pergunta: não é maravilhoso ousar escolher trilhar pelo mesmo caminho que ele andou? Ao invés de tentar produzir um caminho por si próprio, uma história de vida, um sistema de significados e de crenças, valores e origens de si próprio, olhar para o maior nome da história da humanidade e decidir: a minha vida será como a dele. É lindo e maravilhoso. É digno de deleite, de atenção. Só que, talvez, o heroísmo de Jesus e a beleza, o lugar que ele assumiu na história, seja tão grande e tão belo, não só porque ele fez um feito maravilhoso, porque inúmeros aí batem recordes extraordinários.
de diversas formas. Mas a beleza do heroísmo de Jesus é porque cada um de nós podemos imitá-lo. Jesus pode ser imitado por nós. Nós podemos, sim, sermos discípulos de Jesus. E José Ortega y Gasset, o grande filósofo espanhol, disse que é justamente aí que reside o heroísmo de um grande homem. Note-se que o homem médio é decisivo na história de um povo, do qual depende o centro do corpo nacional. Com isso, não quero muito menos negar aos indivíduos grandiosos e às figuras heróicas uma intervenção poderosa nos destinos de uma raça. Sem isso, não haverá nada que valha a pena. Contudo, qualquer que seja o tamanho e a grandiosidade e a perfeição desse herói, não atuarão historicamente, senão na medida em que seu exemplo e influxo impregnam o homem médio. Presta atenção. Se Jesus tivesse sido só um grande homem e que ninguém o pudesse imitar, o cristianismo não teria varrido o mundo como varreu, criando hospitais, escolas e distribuindo graças aos homens. Jesus não só foi um grande exemplo, mas ele foi um grande exemplo digno de ser imitado pelo mais simples dos homens. E é por isso que o cristianismo se espalhou como fogo pelo Império Romano nos primeiros séculos. Porque homens comuns podiam imitar o homem dos homens, o rei dos reis. A exemplaridade agora era possível e viável. E por isso, Jesus aumentou a régua do que era ser medíocre, do que é estar na média. Então, ser uma cópia, sendo cristão, não é ser só uma cópia, é ser a cópia do homem dos homens. É ser a extraordinária cópia de Deus. E por isso, José Ortega y Gasset termina dizendo o que podemos fazer. A história é sem remissão o reino dos medíocres. O reino de homens médios que decidem imitar um homem excelso. E eu não sei você, eu já tenho um exemplo e um modelo a imitar. No entanto, aqui fica algo importante. Me parece que Jesus não é o único exemplo que cada um de nós podemos tomar aqui. Existe também uma estrutura de discipulado na igreja em que os próprios membros da igreja podem ser alvo de imitação pelos demais. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O irmão mais maduro na fé, ele é essa pessoa, ele é esse ícone, essa imagem, a quem você olha e ele aponta para Cristo, e portanto, ele te lembra como caminhar na vida cristã. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 a 2, o próprio Paulo aconselhando a Timóteo, ele diz, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Veja bem, Paulo fala de 4 categorias de homens aqui. Ele que instrui a Timóteo, que instrui a homens idôneos, que instruem a outros. Existe uma escada de progressão do discipulado que vai até os confins da terra e o retorno de Jesus. A sua origem é em Deus e o processo de imitação segue eternamente. E se chegou em nós, deve passar adiante. Esse é o princípio de discipulado descrito aqui pelo apóstolo Paulo e entregue à própria igreja de Jesus. Sempre mediado pela palavra e nunca de forma diferente. A imitação, portanto, faz parte da vida da igreja. Ou vocês acham que eu escolhi botar essa cruz aqui do nada, assim, tipo... Estava num bom dia lá em casa, eu olhei no espelho e falei, cabe uma cruz gigante aqui. Eu vi o Gui usando, falei, bonito, vou botar esse negócio. Vocês só não sabem que o Gui provavelmente viu o N.T. Wright usando e falou, bonito, vou botar esse negócio. Jesus é o original, amém? Voltando aqui à nossa primeira perícope, para então finalizarmos, o verso 13 diz, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus, portanto, aqui introduz essa nova palavra, a amizade. Verso 14, vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Veja bem, Jesus não só está dizendo que o grande feito heróico dele foi morrer pela humanidade, mas foi morrer pelos seus amigos.
E amigos, aqui no verso 14, parece ser só aquele que obedece aquilo que Jesus está fazendo, né? Só que no verso 15 ele explica, não, eu não te chamo servo, porque o servo só obedece aquilo que seu senhor manda e nem sabe as razões pelas quais obedece. Mas um amigo, ele consegue saber as razões pelas quais ele te pede o que pede. Um amigo, você conhece as entranhas dele. O amigo se desvela diante de você. O amigo você verdadeiramente conhece, intimamente conhece. E é isso o que Jesus nos chama a experimentar com ele. Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Verso 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai, em meu nome, ele lhes conceda. Talvez o seu coração se encoraje e diga, uau, é isso, eu quero seguir Jesus, ele é um padrão de imitação. Mas e esse negócio de eu encorajar meu irmão? Eu não sei nem se eu sou crente, eu vou encorajar os outros a viver Jesus? E talvez a sua insegurança, ela é legítima. Só que ela indica ainda fragilidades no discipulado com Jesus. Porque se você sabe e já entendeu que você é salvo pela graça, e sua relação com Jesus não é porque você é bonzinho, mas é porque Ele te escolheu e te adotou, você precisa entender também que enquanto você ajuda o seu irmão, você não ajuda porque você tem méritos e possui capacidades, mas é porque ele te escolheu e te designou. Veja bem, é isso que o texto diz. Porque não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que produzam muitos frutos. Se o seu discipulado está de pé ou cai em razão da mão de Deus, por causa de Deus, ajudar outros irmãos ou não a permanecer de pé não é porque você é bonitão ou você está conseguindo viver vida cristã muito bem, sabe? É porque você decidiu mostrar suas fragilidades e vulnerabilidades para o seu irmão, porque você sabe que vida cristã é isso, é repartir as entranhas. E o último verso, o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Jesus parece resumir tudo nesse negócio do amor, amarmos uns aos outros. É uma ordenança, ele diz. E, curiosamente, se nós formos para a chamada grande comissão, que são, talvez, as últimas palavras de Jesus antes dele ser assunto aos céus, em Mateus capítulo 18, no verso 18 mesmo, 28, perdão, verso 18 mesmo ele diz, portanto, na verdade, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão, e aí ele diz, façam discípulos. E como que a gente faz discípulos? Primeiro ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrem-se, o batismo é também esse processo de rito de passagem, que o sujeito ele abandona aquele sistema anterior de crenças, de paixões dele, e ele então morre e ele ressuscita para uma nova realidade, uma novidade de vida. Então, como que vocês fazem discípulos? Primeiro com esse ponto, mas depois ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que é ensinar a guardar toda a lei de Deus? Como nós vimos, é o amor, é ensinar cada ser humano que se dispôs ao discipulado de Jesus a amar o Senhor e a sua lei, para que então eles possam permanecer na videira e produzirem muitos frutos. Muitos irmãos chegam na Igreja Esperança e perguntam, o que tem discipulado? E o que eles querem saber, talvez, é se a gente passa um bom tempo conversando, talvez sobre a Bíblia, mas geralmente são sobre assuntos da vida, assim. E eu não sei se você aprendeu nos contextos em que você e eu viemos, se discipulado da forma certa. Porque discipulado não é aconselhar, pastorear pecado e administrar crise dos irmãos da igreja. Discipulado acontece desde o momento em que vocês entram nesse salão, até quando vocês vão para a casa de vocês. De alguma forma, essa estrutura e essa igreja está fornecendo um processo de discipulado. Quando cada música que você canta está lembrando você da glória de Deus, encorajando no Evangelho, a pregação faz o mesmo, e cada contato de cada irmão. Isso acontece de maneira orgânica também. Mas, e aqui a todos nós, o discipulado é também
tempo de qualidade uns com os outros, encorajando e admoestando na palavra de Deus. E eu queria encorajar os irmãos a lembrarem que, se formos enxertados em uma videira, essa videira não está seca em todas as suas dimensões e só tem um galhozinho frutificando. Você e o seu galho está plantado e esbarrando com um tanto de outros galhos. E você tem uma responsabilidade como cristão, de ser vulnerável, de confessar seus pecados, chamar o irmão para caminhar junto e encorajar o discipulado dele com Jesus Cristo. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra. Ela é verdade e nela nós cremos. Pedimos que o Senhor faça com que ela purifique e limpe o nosso coração essa manhã. Como o lavrador cuida de uma árvore que possui alguns galhos que dão fruto, mas que podem dar ainda mais. Que os meus irmãos acolham essa palavra com encorajamento. O custo do discipulado é dos mais baratos possíveis, quando o comparamos com o que ganhamos, com a pérola de grande valor, com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Prepare-se agora para o nosso momento de ceia. Louve a Deus, feche seus olhos, faça orações, não perca a oportunidade de pedir que Ele te purifique mais uma vez.